Olá, amados irmãos, irmãs. Estamos aqui agora para fazer esse vídeo, né? E hoje a minha esposa vai falar um pouco sobre o catolicismo. Por que que ela saiu da religião, do catolicismo, o cristianismo em si, né? Porque catolicismo e, e os evangélicos, a religião evangélica, tudo a mesma coisa, né? Hoje a gente vê isso. E também, mais esse vídeo também é direcionado às pessoas que estão na religião católica, né? É com você. Bom, então, meu nome é Vanessa, né? Para aqueles que não me conhecem. E de uma forma, assim, muito especial, quero fazer esse vídeo, assim, para todas as pessoas que já me conhecem, assim, do dia a dia, né? Pessoas que conviveram comigo, que a gente foi na igreja junto, que a gente tivemos uma vida, assim, próxima, né? Juntos. E para todos os irmãos, as pessoas que estiverem aí, que quiserem ver o vídeo, né? Bom, eu fiquei na igreja assim, desde a minha infância, desde quando eu era criança. Eu gostava de fazer catequese, tudo, porque eu sentia não, eu via que existia algo a mais, que existia um Criador, que existia alguém que cuidava de nós. Então, só que eu pensava que tinha que ser através da igreja, eu não conseguia imaginar fora da igreja. E com o passar do tempo, eu fui cada vez mais me envolvendo nas coisas da igreja, só que eu me questionava de algumas coisas, mas eu pensava assim, como muita gente pensa, eu pensava assim, não, como que eu vou questionar alguma coisa sendo que aquilo é de Deus? Então, eu nunca parei para raciocinar que aquilo podia não estar sendo exatamente do Criador, que eu tinha que parar para analisar. Inclusive, isso tem na escritura, se você puder procurar aquela parte, vou deixar eu falo para procurar, para analisar as escrituras, se você lembrar qual foi. Deixa eu aqui. Então, só que eu tinha medo, assim como muitas pessoas religiosas têm medo, porque pensa assim que vai estar indo contra o Pai. Aí, com o passar do tempo, eu fui participando, tudo. Só que quando eu ia na igreja, eu me lembro isso claramente, e as pessoas que participam também, eu acho que não tem como dizer que não é. Hoje eu vejo isso porque eu analiso. Eu vejo, como diz, eu parei para analisar isso, né? Que existe muita coisa feita pelo emocional. Que nem eu ia lá, eu cantava, eu chorava, eu dançava, eu pulava. Nossa, eu saía pulando no meio da igreja. Bem louco. E as pessoas viam eu fazendo isso, os meus amigos, tal. Então, isso tudo era o quê? Era o Espírito do Pai, como eles dizem, como na igreja diz. Não, isso era o meu emocional. Eu tenho consciência disso. Era o meu emocional. Porque eu ficava feliz no que eu estava fazendo, eu achava legal, né? E principalmente porque eu acreditava que eu estava no caminho do Criador, que eu estava no caminho certo. Então, aquilo era uma coisa emocional, era espontânea minha. Eu fazia porque eu queria, não era fora de consciência, nada. Então, todas as vezes que eu chorava dentro da igreja, tudo, era tudo o meu emocional. E as pessoas que acompanharam isso comigo e muitas outras, né, que são religiosas, pessoas que participam, se pararem para analisar, vão ver que muitas das coisas que é feito lá dentro é da emoção da pessoa. Aí, no momento em que diz que é o Espírito Santo, é o emocional. E outra coisa, agora eu parei para analisar o seguinte, antes eu pensava assim, isso eu pensava dentro da igreja, né? Porque tem Deus Pai, né, que eles ensinam lá a Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí eu ficava pensando, tudo bem. Então, o Criador é o Pai, né? Tipo assim, né? O Jesus, no caso, lá seria o Filho. E o Espírito Santo? Eu não tinha explicação para o Espírito Santo, entende? Eu queria explicar de alguma forma, eu pensava assim, é um ser que age dentro de nós. Mas ele não faz sentido, entende? Não fazia sentido aquilo.
hoje eu sei o que é o Espírito que fala na Bíblia, né? Que a gente sabe que Santíssima Trindade tudo tem toda uma história, né? Que a gente sabe que não é o certo também. Mas o Espírito Santo que eles falam tanto é o entendimento do Pai, é o entendimento vindo do Messias. Porque quando o Messias ele falava, o povo não entendia. Então, a partir do momento que ele morreu no madeiro, para nos libertar do pecado, passou todo aquele sacrifício, né, na carne mesmo, para mostrar para nós o que a gente poderia fazer, que era possível para a gente conseguir a salvação. Quando ele morreu, e depois ele ressuscitou, aí o entendimento de tudo o que ele falou começou a fazer sentido. O povo ia começar a entender o que ele quis dizer. É assim que eu analiso hoje. Né? Então, por isso é um entendimento. Não tem sentido ser um ser sobrenatural, um ser que age. Não faz sentido isso. Até porque quando a pessoa está lá dançando e pulando e tremendo, isso aqui, isso é tudo do emocional. Então, não é o ser que está agindo, é o emocional. A partir do momento que você começa a analisar o que o pai falou, ali é o entendimento do pai, é o entendimento dele que vai agindo em você. Você vai começando a entender o que ele quer dizer. Então, hoje eu vejo o que é esse Espírito Santo que eles explicam, que eles falam. É o entendimento do pai. Quando nós começamos a ter o entendimento vindo do pai, seria esse Espírito Santo. Então, na verdade, até essa palavra Espírito Santo está errado. Nem existe essa palavra. É o entendimento vindo do Pai. Consegui achar? Não, estou procurando. Então, sabe, aí eu fui participando assim há muito tempo dentro da igreja e eu comecei a ver que tudo aquilo não fazia sentido. Porque, por exemplo, aquela parte que fala sobre o templo, né? Para começar, né? Nessa parte do templo do Pai. Em relação... Achou? Que nem aqui, não, essa parte aqui é interessante a gente ler, porque é uma parte aqui que fala, né, da cura, né? Que a cura, o que? A cura espiritual, né? Ou seja, a cura, para a gente enxergar a verdade, que a gente não está nesse sistema aí do mundo religioso, né? Protestante, católico, espírita, enfim, todas essas religiões aí num todo, a gente está bêbado por essas religiões, né? Como dizem Revelações, né? Que a prostituta deu do seu vinho para todas as nações. E eles se embebedaram com esse vinho, né? O vinho da sua prostituição, né? Por que prostituição, né? Prostituição por causa que essa igreja mãe, né? Essa matriz, né? A mãe, ela pegou tudo que foi religião na época, como conta a história, na época de Constantino lá. Eles pegaram todas as religiões e formaram uma só. Mas com isso adaptaram todas as religiões no cristianismo. Sim. Porque na época eles queriam fazer uma religião só. E o povo daquela época, como conta a história, era um povo muito idólatra, gostava muito dos ídolos. Né? Como Zeus, Hércules, Dionísio, Baco, enfim. Todos esses ídolos. Então eles tinham que fazer uma coisa para o povo se agradar daquilo. E na época o Império de Constantino, o Império Romano, estava decaindo. Então eles precisavam de uma solução para os problemas de Roma na época. Isso aí qualquer um só pesquisar na história que vai ver isso daí. Sim, então, sabe, meus amados, como eu já falei, de uma forma muito especial, para todas as pessoas que me conhecem, meus amigos, né, que hoje muitos não fazem nem questão de vir aqui em casa, não sei o porquê, porque estamos aí de portas abertas, queria muito que eles viessem, mas, né, nessa parte eu queria explicar, que nem o Beto estava falando, né, sabe, esse foi um dos motivos principais de eu parar para analisar em relação à religião, meus amados, meus queridos amigos, olha só, como pode a igreja do Pai, vamos supor, que a religião diz que a igreja é do Pai. Tá. O templo de pedra. Né? Isso, o templo de pedra. Aí você começa a analisar. Como que vai fazer sentido isso? Por que o Messias já veio? Porque era condenado diante do Pai aquela idolatria, a falsos... como é que eu posso dizer? Eles tinham falsos criadores, eles exaltavam criatura ao invés de exaltar o Criador.
Entende? Aí, como que vai fazer sentido? Olha só, se a religião, Constantino, que fundou a religião católica, isso daí nós já sabemos. Isso daí, as pessoas que são católicas, elas não são pessoas que leem, elas não leem. Gente, comecem a ler. Eu falo isso por mim. Comecem a ler, pesquisem. Se vocês não querem pesquisar na internet, vão pesquisar nos livros, nas escolas, vai nas bibliotecas. Vocês já pararam para ler os livros? Leem, procurem sobre isso. Como que foi Constantino no início? Como que começou a religião católica? Dentro da igreja, eu me lembro... Pela Inquisição, né? Pouco sangue derramado. Sim. Dentro da igreja, eu me lembro que... Sabe como que eles falavam que a igreja foi fundada? Eu acreditava nisso de uma forma cega, porque eu via que não fazia sentido, mas, não, a igreja está falando, está falando. Que surgiu a partir do momento do Pentecostes, das línguas de fogo, e ali começou a igreja. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não foi ali que começou a igreja. A igreja começou a partir do momento que Constantino, o império... Se eu tiver errado, me corrija, porque nessa parte de história, se você estuda mais, né? Então, o Império Romano começou a cair. Não foi isso? Começou a ter decadência. Isso. Aí, Constantino precisava, ele usou uma artimanha. Precisamos fazer alguma coisa para movimentar. Fazer dinheiro, né? Para conseguir manter de novo o Império. Isso. Porque Constantino está gastando muito com as suas festas, as suas orgias. Isso, suas orgias, né? Daí o Império começou a decair, ruim, né? Então, aí o que aconteceu? Ele achou uma nova artimanha. Aí ele pensou o quê? Já que o povo é tão adoradores de ídolos, já que o povo existem tantos deuses, tanta fé, digamos assim, só que cada um com a sua fé, né, vamos supor assim. Aí ele adaptou todas as religiões da época dentro do... não digo todos, porque daí o judaísmo ficou meio que lá, sendo uma outra religião, né? Mas na verdade tem, porque na Bíblia tem a Torá, né? Tem a Torá, que eles dizem, né, que é os livros lá... Os cinco livros. Os cinco primeiros tanto livros, que a igreja católica diz lá que são os 5 Pentateucos. Coisa que o Salvador, quando ele morreu no madeiro, afundou essa lei ali. E ele nunca falou... Porque a Escritura mesmo é bem clara em dizer que a lei do passado, a lei de Moisés lá, dos mandamentos, da Torá, encerrou tudo sobre pecado, sobre maldade. Sim. É só no Messias que nós temos a redenção disso, entende? E a pessoa que está sobre esse negócio é maldito, sobre a lei. Entende? Sim. No Messias nós temos uma liberdade. Isso está bem claro na Escritura. Isso está lá em Gálatas. Isso fala aí. Você quer viver a lei? Viva a lei do amor. Entende? Aí veja bem, voltando no assunto do raciocínio lá do Constantino lá, né? Então, qual que foi a ideia dele? Ele pegou e inventou o cristianismo e tal. Ele adotou o cristianismo. Mas antes dele informar essa religião, voltando um pouquinho atrás, ele pegou e matou todas as pessoas que seguiam o Salvador do caminho, que não tinha religião. Aí quando você vê na história lá que tiveram pessoas que morreram por leões assassinados, que eles apanhavam nas arenas para assistir aquele povo sendo assassinado, gente. Olha a crueldade. Como que vai dizer que isso era do Criador? Como que vai dizer que o Criador gostava disso? Foi na época de Constantino, não foi? Não, foi Nero, né? Foi outra época. Mas mesmo assim, porque era tudo à base de sangue, né? Tudo à base de sangue. As pessoas sendo assassinadas em fogueira, as pessoas eram assassinadas em fogueira. Então, aí, uma outra coisa. Sabe para os católicos, sabe aquele chapeuzinho do Papa? Aquele chapeuzinho assim do Papa? Então, gente, como que é o nome daquele chapéu? Chapéu mitraico, não é isso? Aí você acha que da onde vem esse nome mitraico? Mitra. Mitra vem do paganismo. Aí você vê como não tem como dizer que a origem da igreja, da instituição, não foi do paganismo. Se até hoje você vê isso, é visível dentro da igreja. Aquele chapéu do Papa lá, ele chama isso, chapéu mitraico. E para quem não sabe, irmãos, aquele chapéu lá, eu falo para vocês, pesquise lá como que era vestido o sacerdote do ídolo Dagon. É o mesmo, boca de peixe. Sim. Aquele peixinho lá que eles dizem que é do cristianismo, aquilo lá é o símbolo de Dagon, o demônio Dagon. Então, a adaptação lá do ídolo Dagon, que eles cultuavam,
Adaptação para o cristianismo. Exatamente. Quem foi responsável por isso? Constantino e sua turma. Exato. E na época que eles estavam colocando o cristianismo e tudo mais, né, que eu estava dizendo, então o Constantino chegava com seus exércitos, chegava e falava para aquele pessoal que cultuava o seu ídolo lá, né? Chegava e falava, ó, ou você se converte ao cristianismo, né, ou você vai morrer. Chegava assim, ameaçando. A pessoa se convertia, o que ele fazia? Agora você tem que fazer voto de pobreza. Roubava tudo que você tinha para ele. E se ele matasse a pessoa no lugar, não vou me converter, ele matava e ficava com as coisas igual. Entende? Então, a igreja romana, a católica, ela constituiu o império dela com sangue. Sangue de pessoas inocentes. Aí você para analisar, nunca o Salvador mandou matar ninguém. Tem aquela parte que ele fala bem claro lá em, acho que em João, se não me engano, João, que o Pedro corta a orelha do soldado Malco. Sim, sim. O que ele falou? Pedro, pela espada, como é que é? Pela espada tu vai morrer, no caso. Não é, eu não vim trazer, não é para fazer isso. Entende? Ele corta e cura lá, ele condenou aquele ato, entende? Aí as cruzadas. Pela espada morrerás. Pela espada morrerás. As cruzadas, né? Pouco sangue não foi derramado pelas cruzadas, guerras santas, que eles dizem. Tá. Entende? Aí, isso tudo, adaptação do paganismo para o cristianismo, certo? Aí, uma outra coisa que eu parei para analisar, né? Vamos supor assim, que nem em relação ao nome, eu vou assim, né? Em relação ao nome, gente, vamos analisar junto. Como que vai fazer sentido, por exemplo, Jesus Cristo? Tudo bem, aí você analisa, o que tem a ver Jesus Cristo? Eu, Vanessa, na época, eu pensava assim, não, Jesus Cristo é um nome traduzido. Só que depois eu comecei, né, junto com o Bernardo, começou a analisar, a estudar, não existe, até vocês mesmos, não fiquem parando no que a gente está falando, é para vocês analisarem, para vocês irem se informar. Vai que eu não esteja errado. Então vai se informar, vai estudar para você ver. Eu tenho certeza que nós não estamos errados. Mas, para vocês não dizerem assim, não, vocês não sabem o que estão falando, pega e vão estudar. Aí depois você estudou, você analisou, aí você tira, como diz, você tira o que você quiser. Se você acha que você deve seguir do jeito que você está seguindo, você continua. A gente não está aqui para mudar nada, é só uma informação, tá? Em relação ao nome. Eu pensava assim, não, uma tradução. Só que depois, agora a gente está analisando, não existe tradução, não é isso? É transliteração. Aí você vai transliterar o nome Jesus Cristo para o hebraico. Na língua original, no caso, né? Que seria hebraico. A língua lá que foi, né? Hebraico não, hebraico. É o arcaico. Hebraico, né? Arcaico. O antigo lá, né? Aí você vai pegar lá e fazer isso, aí o que dá é Deus porco, Deus cavalo. Entende? É uma blasfêmia o nome Jesus. Entende? Porque eles fizeram isso, porque Jesus, como eu tenho documentos aqui em casa, que eu tenho aqui, que está aqui, que o nome Jesus, ele faz parte de 3 divindades, ídolos pagãos, né? Jesus, que era o Deus que era o Deus do trovão e do raio, tem o outro lá também que Pega o papel, lembra? Calma aí, deixa eu ver aqui. Então, falando, por favor. Aí que eu estava falando, né? Aí você começa a analisar. E daí, mas foi, no caso, o certo, a origem dele é romana. Aí você para e analisa. Ei, peraí. O Messias, ele era, como é que fala? Judeu. Não era judeu, ele era hebreu, né? Ele era daquele povo lá, da Judéia. Galileu, né? Galileu, isso. Ele era Galileu. Aí, como que vai fazer sentido, né? E ele falava o hebraico arcaico. O hebraico moderno, ele já é contaminado com coisas que já está errado. É da Babilônia lá. Isso. Contaminação da Babilônia lá. Isso, ensinamentos que veio da Babilônia. O moderno é a língua inimiga, né? Agora, o arcaico é o antigo, que é o que o Messias falava. Aí você para analisar, peraí, mas se Jesus Cristo, olhando, transliterando ele para o hebraico arcaico, que é o que o Messias falava, que pela lógica, né, tinha que ser pelo que ele falava. Dá Deus porco, Deus cavalo, Deus isso, Deus aquilo. Então tá. Não, daí vai falar assim, não, mas é porque ele tem que transliterar para o romano. Lá para os romanos. Aí você já vê que tem alguma coisa errada. Mas como assim? Aí você já vê que quem que era romano, quem estava responsável nessa parte? Era toda aquela idolatria que a gente já falou. Então, você vê que tem alguma coisa errada, gente. É só parar para analisar.
Aí, se for transliterar para o romano, já tem alguma coisa errada nesse sentido. Aí a gente começou a se informar, o nome do Messias, pelo que a gente tem analisado e estudado, é Yahushua. Ah, não, mas vocês nem sabem o que estão falando. A gente estudou para isso. Se você não acredita, procure, pesquise, se informe. Aqui nesse documento aqui, sobre o nome mesmo, aqui, Jesus, né? A Igreja de Roma compôs um nome blasfemo para o Redentor, a partir de nomes de divindades gregas e romanas. Para isso juntaram o J de Júpiter e Esos, deus da floresta da Galia Antiga, o qual fazia parte de uma trindade divina. Esos Teutates, Taranes, deuses aos quais ofereciam sacrifícios humanos para a seita deste Esos. Era um deus romano considerado terrível, Esos, por ser o deus do trovão, do raio e da tempestade. Os gregos escreviam o nome Iesus, que também foi formado por duas divindades pagãs. Io é amado de Zeus. Além do mais, o nome Jesus, quando escrito em hebraico, daria Iesus, o qual teria o significado blasfemo assim: G é igual a IE, Deus cavalo. A palavra sus, cavalo. Assim, o significado do nome Jesus em hebraico seria Deus cavalo, ou simplesmente Deus porco, cavalo, referência a uma divindade pagã. Realmente. Aí continua, né, amados? Entende? Então, é uma coisa assim que, se você for analisar e pesquisar, você vai ver o furo, a mentira que foi feita, a gente engoliu durante muito tempo, muitos anos. Mas essas coisas estão vindo à tona hoje, porque a profecia do nosso Salvador, quando ele falou que todas as coisas que estavam ocultas iam vir às claras no final dos tempos, e nós estamos nesse período, entende? Nós não estamos aqui para mudar a cabeça de ninguém, entende? A nossa ideia é simplesmente anunciar, a pessoa que vê, analise, porque a decisão mesmo de estar no caminho é particular de cada um. Agora, se você acha que tudo isso aqui é balela, é asneira, beleza, entende? Segue seu caminho, entende? Mas só que eu penso assim, sabe? Se a pessoa tem vontade de salvação, de buscar, entende? A pessoa tem que correr atrás, entende? Tem que correr atrás, tem que buscar as fontes, as origens, entende? Hoje eu falo para vocês, existe um Salvador, ele morreu no madeiro, ressuscitou e deu a vida eterna para todos aqueles que crerem e praticar as obras que ele praticou, entende? Mas cabe a nós buscar. Como diz, né? De graça, ele deu, nosso Pai. Ou seja, pela bondade dele veio a salvação do homem. Ele não cobrou por isso. Então, da mesma forma, tem que ser anunciado. Aí, quando você pega um sistema religioso e você começa a enxergar, você vê que tudo eles cobram, tudo é dinheiro, né? Coisa que o Salvador mesmo disse lá em Mateus. Falou para aquele rico lá, falou, então, tu faz todas essas coisas da lei, então falta uma coisa, pegue todas as tuas riquezas, vende, dê aos pobres e me siga. O que ele fez? Baixou a cabeça e foi embora. Aí o que o Salvador falou? É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino do Pai. Entende? Então, você para analisar. O Salvador mesmo fala também em Mateus, acho que é Mateus, se não me engano, que ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. E como é que hoje tem esses mega templos? Tudo é dinheiro para esses homens. Eles só pensam só na barriga deles, só pensam só no mamão. O dinheiro, o Deus desse mundo que é o dinheiro. Fazem os irmãos, as pessoas, de comércio deles, escravo deles. Uma outra coisa assim, né? Gente, é tão simples fazer a vontade do Pai, é tão simples. Mas nós, seres humanos, temos o costume de complicar tudo. Você quer fazer a vontade do Pai? Acredite na salvação eterna, viva para isso, né? Não se apegando neste mundo e amando ao próximo. Você quer dar, vamos por assim, você quer dar o dízimo? Então você tem um irmão ali, uma pessoa que está passando necessidade, vai lá e ajuda aquela pessoa. Ou ajuda com comida, ou ajuda a ela a arrumar um emprego, ou de tantas formas de se ajudar uma pessoa. Esse é o dízimo que o Pai ensina hoje. Na época a gente sabe que também não era dinheiro, era colheita, era alimento, né? Isso. Mas, como para os católicos isso não é uma coisa assim, não é um foco, né? Como eu quis fazer esse vídeo já mesmo, assim, o objetivo maior é para os católicos, principalmente meus amigos, então a gente até não vai entrar muito nesse assunto, em relação ao dízimo. Mas se você quer dar teu dízimo, ajuda o teu próximo. Ajuda o seu irmão que precisa. Você quer, esse dia eu falei isso para uma conhecida nossa,
que vê aqui. Você quer ir na igreja? Vá até uma pessoa que precisa, procure aquela parte lá da igreja. Vá até uma pessoa que precise e ajuda aquela pessoa. Você está indo na igreja. Por quê? Nós somos a igreja, meus amados, meus amigos. Isso, dentro da própria igreja, a gente aprende. Se você analisar o que a própria igreja católica nos ensinou, você sai da igreja. Porque você vai ver, como que eu posso dizer? Você vai ver que eles não apagaram a verdade totalmente. Só que eles manipularam. Eles usam da forma que eles querem. Deturpam, né? Sim. Quem somos a igreja? Quem é a igreja? Nós somos. Eu sou a igreja do Pai, eu sou o templo do Pai. Cada pessoa que está aqui, o ser humano, nós somos o templo. Porque o Pai, Ele quer que nós tenhamos o entendimento dEle, Ele quer que nós sigamos Ele por amor. Nós somos o templo. Então, você quer ajudar teu próximo? Você quer ir na igreja? Vai até o próximo. Você está indo na igreja, porque Ele é o templo, Ele é a igreja do Pai. Show? Achei que então, 2 Coríntios, né, do capítulo 6, eu vou começar aqui, já vou no objetivo, no 14 aqui, tá, amados? Ó, não se coloque no mesmo jugo dos incrédulos. Como a justiça e a ilegalidade pode ser sócia, ou seja, como que a justiça e a injustiça pode ser sócia, andar juntas, né? Que comunhão entre a luz e as trevas, ou seja, entre o amor e a maldade. Que harmonia pode existir entre o Messias e Baal, que daí é Senhor, Belial, e vai. O que há em comum entre a pessoa do caminho, o que crê, e a pessoa que não crê, o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de algo e os ídolos? Porque somos o templo de algo vivo, nós somos o templo, a casa do Pai. Como o Criador disse: habitarei neles, andarei entre vocês, serei seu Criador, e vocês serão o meu povo. Por isso, o Criador diz: saio do meio deles, separem-se. Nem mesmo toque no que é impuro, então eu mesmo os receberei, na verdade serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Agora eu faço uma pergunta para você, meu amado e amada, que está vendo, que vai ver esse vídeo. Me diga uma coisa, pode uma fonte de água salgada colocar água doce? Pode? Pode uma figueira dar uvas? Entende, amado? Agora eu pergunto, se a história da religião é podre, é só assassinatos e mais desgraça, só maldade contra o próximo, como que disse a religião do Criador ainda? Como exemplo, o catolicismo, os evangélicos, a religião evangélica, que só ensinam mentira e a roubar o povo. Como que pode ser do Criador? Por isso que está aqui. Pode haver alguma coisa em comum? A justiça do Pai, o amor ao próximo, as coisas boas com a injustiça? Porque é isso que esses homens fazem. Eles têm o poder nas mãos, que a religião controla o povo, as massas, dessa forma, meu amado e minha amada. Analise, pesquisem. Gente, olha só, analisa uma coisa. Quando o Papa Francisco veio aqui no Brasil, e todos os outros papas, João Paulo II e tudo mais, analisa uma coisa. Quando o Messias andava por essa terra, o povo estendia, principalmente os políticos, a religião lá da época, estendia os tapetes vermelhos para o Messias passar? Ou eles expulsavam ele do templo, porque o Messias foi expulso do templo, assim como Paulo foi expulso do templo, assim como todos os outros apóstolos, né, foram expulsos do templo. Como que pode isso? Pare para analisar. Qual o sentido disso? Se o Messias era expulso, por que hoje o Papa é tão aceito? Ah, não, mas agora as coisas estão modernas, agora é aceito. Mas por que é aceito? Porque foi adaptado à religião, ela está fazendo o que o mundo quer. Se a religião começar a fazer o que o mundo não quer, vai estar errado. Eles não vão condenar também. Mas só desistir o nome religião já está fazendo o que a sociedade, o mundo quer. Analise se o Messias era estendido um tapete vermelho para ele passar, assim como quando tanto João Paulo II veio para cá, quando Bento XVI, também, como é que é o nome? Francisco veio para cá, toda aquela honra, os políticos, tudo em volta dele.
Veja se o Messias acontecia isso com ele. Aí outra coisa, não falava, Vanessa, mas como? Você não acredita mais na Eucaristia? Gente, essa foi a parte mais complicada para mim. Quando eu comecei a analisar que tinha coisa errada, eu tinha muito medo. Eu tinha medo do quê? De ir contra a vontade do Pai. Então, eu levei muito tempo para mim ir analisando. Eu não fui simplesmente pela... Ah, não, Vanessa foi pelos ventos de doutrina, agora ela... Não. Eu nunca fui assim e nunca vou ser. Eu levei muito tempo, porque eu fui analisando, passo a passo, todas as atitudes da religião e todas as atitudes do Messias. Que eu comecei a analisar na Escritura. Tudo que o Messias fazia, a religião faz diferente. Aí tem aquela parte, ah, não, mas e a Eucaristia? Gente, vamos analisar comigo. Como pode, desde Constantino, toda aquela maldade, todas as histórias que a gente já viu dentro da Igreja Católica, que isso daí, os próprios católicos sabem, de tanta bagunça que já aconteceu no passado, acontece até hoje. Como que pode tanta podridão dizer que está falando a verdade? Outra coisa, eu comecei a analisar o seguinte, se o Messias ainda vai vir, ele teve a primeira vinda, que ele veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi para a casa do Eterno, nosso Pai querido. Aí como que pode o Messias, agora a carne dele está aqui nas igrejas, vamos supor. Eu pensava nisso, mas eu pensava, não posso questionar. Como que eu vou ir contra as coisas do Pai, coisas de Deus? Aí hoje eu analiso, porque hoje eu não tenho mais medo. Porque hoje eu vejo o sentido da coisa. Como que pode? Ah, não, mas o Messias está ali, eu vou lá na igreja que o Messias está lá, a carne do Messias. Gente, não faz sentido. É blasfêmia, né? Como que o Messias, a segunda vinda do Messias. Agora não, a carne dele está distribuída por aí. Não faz sentido, gente, analisem. E outra coisa, né? Só você para analisar, veja como a religião é blasfema contra o Criador, né? Você come aquele pão lá, né? Ou seja, o pão do sistema evangélico, ou seja, a hóstia do catolicismo, que é tudo a mesma coisa, só muda a cara, né? Mas tudo a mesma coisa. Você come e vira cocô. Você vai pro banheiro dar descarga, acabou-se, entende? Isso é blasfêmia, gente. Quando o Salvador falou aqui que não comer da minha carne e beber do meu sangue, tá falando do quê? Da verdade, da palavra, da mudança da pessoa, da limpeza da consciência. Porque é isso, amados. Quando você conhece a verdade, você conhece o Salvador, você se limpa do quê? Desses homens, desse sistema religioso. Não, é assim, você se limpa do que é do mundo. O sistema religioso nada mais é do que do mundo. Não faz sentido as coisas do Criador, não é isso? Não faz. Outra coisa, a ceia que o Salvador falou que a gente vai participar vai ser naquele dia com ele. Quem comer dessa ceia antes está levando condenação para si próprio. Isso está bem claro na Escritura. Não, daí a igreja, sabe o que a igreja ensina? Ah, não, porque se você tomar e você tiver em pecado lá, você não tivesse confessado, ou você estiver lá em pecado, aí você está tomando a sua própria condenação. Qual é o pecado? Sabe o que acontece? A religião, ela leva tudo no físico. A casa do Pai, somos nós, nosso entendimento vindo do Pai. Pois ela leva ali no templo de pedra. Aí, que mais me ajuda, me dê exemplos. Tudo no físico. Tipo tudo. O batismo, né? O batismo. Outra coisa também, né? Que eles pensam assim, não. Eles pegam aquela parte que o João Batista, o imersor, ele estava batizando. Porque ele falou, ó, eu batizo com água. Ele foi bem claro. Ele não estava falando nenhum ser acima dele. Ele, João, é a mesma coisa eu dizer agora, mas, eu batizo. Aí ele disse, mas no meio de vós tem um que batizará no Espírito e no fogo. Estava falando de Arúxia. Aí eu pergunto, como, se fosse para fazer essa prática religiosa de batismo, como eles fazem nesses prostíbulos, nessas religiões, né? Por que o Messias não batizou João Batista ou batizou os emissários? Não, ali foi o último batismo. Entende? Você não vê depois os apóstolos falando de batismo na água. Sim. Nenhum deles. A partir de onde que começa a ver isso? Na religião. Você vê como não faz sentido? O Messias não ensina aquele tipo de batismo na água física. Ensina no entendimento, o Espírito, no entendimento. Que nem lá, como é que é o nome daquele... que ele falou lá... Agora me deu um branco aqui agora. Aquele lá, você não... que ele fala, o ventre, voltarás para o ventre.
Ah, ele falou para Nicodemos, né? Nicodemos. Isso. O exemplo de Outra Nicodemos. parte, né? Que ele falou que ele que não nascer da água do Espírito não verá o reino do Pai, né? Aí vamos analisar de novo lá a passagem do João Batista com o Messias. Ele diz: no meio do vós tem um que batizará. Está falando do Messias. É ele, irmãos, que nos batiza, ou seja, com a verdade, porque ele é a verdade. A Escritura só testifica dele, porque a Escritura não é a palavra é Yahushua. Isso está bem claro lá em Revelações. Na sua corte está escrito: Rei dos reis, Mestre dos mestres, palavra do Criador, ou palavra de algo. Amados, vamos analisar mais uma coisa. Quando ele chegou para Nicodemos e falou aquilo lá, ele falou: poxa, Nicodemos, eu admiro você é mestre aqui em Israel e não sabe dessas coisas. Em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Aí ele falou aquela coisa idiota: não, como eu, velho, vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Ó, já está olhando no físico, vai nascer lá da barriga da mãe. Entende, irmão? Mas como eu digo, aí quando você vê lá que a Yahushua, o que nos limpa o pecado não é o sangue dele? Entende? Então ele está falando, ele é a água do Pai. Ele, irmãos, o Messias, o Salvador, ele é a água do Eterno. Ele que nos limpa de todo pecado. Pecado é maldade, amados. Toda maldade. Entende? Sentimento, exatamente. Ele nos dá o entendimento para a gente se libertar desses homens, que desde o passado começou com o judaísmo. Judaísmo matou os profetas, o pessoal do judaísmo, da religião maldita desse judaísmo. Matou os profetas, matou o Messias, perseguiu nossos irmãos, matou muito nossos irmãos. E o catolicismo só complementou, matou o restante, tinha sobrado. E ainda por cima fizeram o pior. Pegaram a Escritura e fizeram esse livro, a Bíblia, que a gente conhece hoje, né? E aqui contém mentira e verdade, meu amado, minha amada. Isso eu falo para você. Tanto que Shaul mesmo, Paulo, né? Hoje a gente sabe que o nome de Paulo é Shaul, né? Isso. Então já costumou falar. Então, mas vou falar da forma assim que o pessoal conhece mais, né? No caso, Paulo, ele falou, né, no começo, acho que eu não consigo achar aquela parte, né? Não. Olhai e examinai as Escrituras. Agora veja. Escritura, né? Não, e ele fala para examinar, analisar. Uhum. E agora veja se dentro da igreja a gente aprende isso. Até lido lá nas missas, lá esse trecho, né? Porque é dividido tudo em trecho, cada domingo, cada dia lá tem um trecho para ler, né? Até lido, mas você vê se é analisada essa parte. Nunca, não é analisado o que está escrito na Bíblia. Gente, tudo que está na Bíblia você tem que ler e analisar. Aonde faz sentido com o Messias, do amor, da verdade, da vida eterna, é do Pai, do Messias, né? Do Pai, através do Messias e tal. Mas o que não for, não é do Pai. Então, não está errado, é mentira. Porque passou por muita mão de pessoas com má intenção para ganhar dinheiro, para distorcer, para adaptar o paganismo. É o gosto de cada um, né? É o gosto de cada um, né? Isso eles fizeram a Bíblia com o gosto de cada um. Você pode ver da Bíblia, cara, sai quantas religiões? Quantas não saíram daqui? Daqui saiu o Espiritismo, daqui saiu a Macumba, a Umbanda. Porque todos usam também. Todos usam aqui. Por causa do quê? Porque isso aqui foi feito um livro para adaptar conforme o gosto e cultura daquele povo. Então foi um livro muito bem montado. Para levar as pessoas a ter religiões. Essa foi a ideia do inimigo, o inimigo de nossas almas. Né? Satã. Uma outra coisa. Quando for ler a Escritura, a gente lê alguns tópicos aqui, só porque não dá para o vídeo ficar muito grande, né? Mas, quando você for ler, gente... isso a gente pede, né? Vai de cada um, se você quer ou não, aí é por você que sabe. Ninguém é obrigado a nada. Mas, de preferência, leia do começo da carta. Por exemplo, vai ler lá Filipenses. Leia no começo, lá, capítulo 1, digamos, no começo até o final. Não precisa ler tudo uma vez. Lê um pedaço hoje, um pedaço amanhã, não conseguir, deu sono, ou tem que fazer alguma coisa, larga ali, depois continua o resto. Sim. Mas não lê assim, só versículos, ou só um trecho. Porque isso daí foi instituído pela religião, não foi pelo Pai. Entende? Então, quando você for ler, leia do começo, leia na íntegra, leia inteiro. Não respeita os capítulos, versículos, epígrafes, porque isso é da Bíblia, não é da Escritura, meu amado, entende? Mas quando eu falo do livro Bíblia, não estou dizendo para você, aqui dentro contém os fragmentos da Escritura, dentro desse livro contém os fragmentos dela, a gente vê isso é bem visível, né? Entende? Que nem eu queria ler essa parte aqui, ó. Quer ver? Isso aqui está em Revelações, né? O livro do Apocalipse. Queria ler aqui
uma mensagem para a cidade de Laodiceia, né? Porque, na verdade, as cartas eram para as pessoas. Por exemplo, assim, eu escrevo uma carta aqui e vou mandar para Curitiba. O povo lá de Curitiba. O povo de Curitiba. Então, essa carta vai passando... Eles são a igreja do Pai. Entende? Não o povo, as pessoas. Exatamente. Então, eu vou ler aqui, ó. Ao mensageiro, né? A palavra anjo, meu amado, minha amada, é mensageiro, né? O mensageiro da Rolial do Messias de Laodiceia escreva: eis a mensagem, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de algo, do Criador. Conheço seus atos, você não é frio nem quente, como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem quente, eu vomitar-te-ei de minha boca. Pois você continua dizendo: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Então, amados, isso aqui se encaixa muito bem para as igrejas, né? Porque eles são ricos, né? A igreja católica é muito riquíssima, tem tanto ouro, tanta porcaria lá. Só tem a colher do Papa de ouro. Não, o Messias tinha colher de pau, né? Mas o Papa tem de ouro. O sistema protestante é riquíssimo, né? Os líderes, esses caras da cúpula aí, né? De Macedo, Valdomiro de Santiago, RSA, aí vai, tantos e tantos e mais tantos, né? Então, olha só como o Messias fala para esses, para aqueles que estão buscando riqueza na religião. Ó, vocês não sabem que és desaventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Meu conselho para você é que compre de mim ouro refinado ao fogo, para que fiques rico, e roupa branca, para que você fique vestido e não tenha de se vergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos para poder enxergar. Está vendo, meu amado, minha amada? Então é bem claro, amado. Então, o que você vai comprar ouro do Eterno? Não tem como. O ouro é a verdade, amado. Entende? O colírio, o que é o colírio? É ser curado da nossa cegueira, porque a gente estava cego. Quando está nesse sistema religioso, a gente está cego. Como o Messias mesmo disse, é cego guiando cego. Entende, meu amado, minha amada? Continuando, ó. Quando a mim, repreendo e disciplino a todos que amo. Por isso, prepare-se, dê as costas aos seus pecados, ou seja, às suas maldades. Eis que estou à porta, ao convite particular para cada um, o Messias faz, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, comerei com ele comigo, a ceia verdadeira. O Salvador mesmo vai te servir, mas só você deixar ele entrar, escutar a voz do bom pastor. Entende, amado? É ele, ó. Ao que alcançar a vitória, permitirei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o entendimento diz ao Rolial. Ou seja, a igreja, nós, né? Povo do Pai. Ao povo. O ser humano, né? O povo. Entende, amado? Ou seja, o que é a roupa branca que nos veste, amado? As nossas boas atitudes, nosso dia a dia. As nossas boas ações com o nosso próximo. Isso é a vestidura branca. Como fala mais para frente em Revelações. Tipo assim, o que vai pesar no dia do julgamento? Ah, não, quantas vezes eu fui na missa? Quantas vezes eu fui no culto? Não, gente, não é isso que vai pesar para o Pai. No dia do julgamento final, o que vai pesar? Quantas vezes eu ajudei meu próximo que estava precisando? Quantas vezes, aqui nem ele diz naquela parte, eu te pedi de comer, você não deu. Eu te pedi de beber, você não me deu água para me beber. É isso que vai pesar para o Pai, gente. É isso que vai fazer parte. Não é quantas vezes você foi lá naquele templo de pedra. Ao contrário, aquilo ali vai te levar para a condenação, meus irmãos. Quer ler uma parte aqui? Lê aquela outra parte meio de saia dela. Ah, não, sim, vou ler essa parte aqui. Ó, isso aqui, amados, que eu vou ler agora, está aqui em Mateus, né? Que o certo é Manial. Manial 23, né? Mateus 23. Vamos começar aqui já do 8, né? Versículo 8, para a gente chegar no objetivo, que está ficando grande o vídeo. Ó. Mas vocês não devem permitir que alguém do povo ou do seu grupo seja chamado rabi, quer dizer, líder. Rabi é mestre. Porque existe apenas um mestre. E vocês são irmãos um dos outros. E não chame ninguém na terra de pai. Aí você para analisar. Não está falando, amado, da convivência sua humana com o seu pai. Não é o físico. Com o seu pai. Está falando no sentido espiritual, racional. Ou seja,
Pastor é pai, pai na fé, pai disso, pai daquilo. Padre é pai, Padre papa é pai. Entende? Está nesse sentido, ó. Porque você só tem um pai e ele está no céu. Tampouco deve ser chamado líderes, porque você só tem um líder, e é o Messias, ou seja, o Salvador, meu amado, minha amada. Ele é o nosso líder. Ele que nos guia, nos leva no bom caminho. O maior de você deve ser servo, porque quem elevar a si mesmo será humilhado, e o que humilhar a si mesmo será elevado. Então não existe, eu sou melhor do que fulano, não existe, meu amado, minha amada. Nós somos todos iguais perante o Criador, nós somos irmãos um do outro, estamos aqui um para auxiliar o outro. Na verdade, nas boas obras, boas intenções. Entende, meu amado e minha amada? Aí continua o texto, né? Mas o importante é que você lesse tudo o livro, sabe? Eu só estou lendo essas páginas para você pensar e analisar o que a gente está falando. Uma outra coisa, gente. Não, mas é que nem no começo, quando a gente começou a conversar tudo, e começamos a analisar. Não, mas e a canção nova? Não, mas não sei o quê. Gente, analisa comigo. Olha, o que mais é pedido na igreja católica? Nas igrejas. É cura física, cura do câncer, cura da AIDS, cura da dor de cabeça, cura da unha encravada, cura do fígado. Ou pela situação financeira. Pai, me ajude que meu esposo consiga trabalhar, arrumar um emprego. Que eu consiga arrumar uma casa com aluguel barato. Que eu consiga comprar uma geladeira nova, que a minha está enferrujada. Que eu consiga comprar uma casa, um terreno. Gente, qual é o sentido disso? O Pai, ele tem muito mais para nos oferecer. Não que ele não tenha capacidade para curar, entende? Doença, com certeza, tem muito mais, tem muito mais. Isso. Só que tem o seguinte, o que ele quer para nós? Se para você é importante a cura de um câncer, agora você imagine o que o Pai tem preparado para nós, que é a vida eterna. Uma outra coisa, a igreja deu o entendimento que a vida eterna, a salvação eterna, é algo assim, é uma coisa tipo de fantasma. Você morre, é enterrado, a tua alma vai, você fica lá e aquilo é só aquilo, não é só aquilo. A vida eterna, a salvação eterna, não é só isso. Depois que tiver o julgamento, tudo, né? Que vai ressuscitar. Até uma parte, isso daí não tem quem não tenha visto, que ali está na própria igreja, que é a parte que o Messias ressuscitou. Se ele ressuscitou, o que você entende por ressuscitar? Ressuscitar, voltar à vida, né? Você está lá morto, de repente você volta. Ressuscitou. Que nem a pessoa quando está em coma, ela voltou do coma, ela voltou. Então, lógico, a ressurreição é muito mais, que a pessoa morre e depois ressuscita. Então, se o Messias ressuscitou, ele tem que ter ido para algum lugar, em carne. Não, só que, no caso, essa carne... Isso, não na mesma matéria nossa, podre. Mas na matéria eterna, porque né? Essa matéria é vulnerável, né? Isso, essa matéria vai ser revestida de mortalidade, né? Vai ser, como eu posso dizer assim, ela vai ser transformada nessa matéria. Mas é esse mesmo corpo que vai ser revestido. Isso. Ou seja, nós não vamos ser assim transparente. Espírito. Nós não vamos ser algo que nem lá o Gasparzinho, né? Tem lá o fantasminha, o Gasparzinho. Não vai ser aquilo, gente. Parem para analisar. Se for assim, você não está acreditando na ressurreição. Se for assim, olha só, se for assim, você não está acreditando na ressurreição que o Messias prometeu e veio e fez. Exatamente. Que o Pai fez através do Messias, porque o Messias veio fazer a vontade do Pai. Exatamente, a religião, todas as religiões acreditam em vida após morte, cara. Entende? A pessoa morreu, está lá, como está em Revelações. As pessoas que morrem no Salvador, elas ficam debaixo do trono, aguardando a ressurreição agora. Ou seja, todas as pessoas vão ressuscitar, meu amado, minha amada. Lógico, quem morre agora não vai, como diz, não ressuscita e já vai para o corpo, né? Não, morre e fica debaixo do trono lá. Isso, a alma mesmo, o Gasparzinho, para entender melhor. Isso. Fica debaixo do trono. Isso. Só que depois, no dia do juízo final, agora, né, quando o Messias vir, que está muito próximo, inclusive, né, a gente tem que ficar muito atento, aí sim, vai ter a ressurreição para aqueles que estão fazendo a vontade do Pai. Nós aqui, vamos ser salvos? Não sei. Estamos numa luta. E numa luta constante. E quem me conhece sabe que por toda a minha vida, dentro da igreja, eu buscava fazer a vontade do Pai, sempre quis salvação eterna. Na escola eu era tida como uma louca. Porque eu ficava falando, anunciando as coisas do Pai. Só que eu anunciava errado, porque eu pensava assim, não, para a pessoa ter salvação, ela tem que ir lá na igreja, no tempo de pedra. Coisa mais ridícula. A pessoa tem que acreditar no que o Pai quer.
acreditar na salvação eterna e fazer o que o Pai quer, que é amor pelos irmãos, ajudar o próximo. É isso que o Pai quer. Exatamente. E renunciar às coisas desse mundo, que incluindo nesse mundo está a religião, porque a religião ela só ensina, que eu já estava falando das curas. Gente, eu participei da igreja muitos e muitos anos, e olha, as pessoas que me conhecem sabem, todo mês era um retiro, toda semana grupo de oração, missa. Olha só, o que mais é pedido, o que mais é falado nos grupos, nas igrejas e tudo mais? Cura física e a situação dessa vida. Por exemplo, tá com problema emocional, depressão. Lógico, a gente tem que amar o próximo, ajudar os próximos. Mas é só algo físico nessa vida. Gente, o que o Pai tem de maior para nós? O presente maior dele é a salvação eterna. E o que menos é falado nas igrejas é a salvação eterna e o amor verdadeiro pelo próximo. O amor a ponto de você renunciar a tua vida pelo próximo. Isso eu via muito pouco. E é isso que eu buscava. Era isso que eu sabia que era a essência do Pai. Essa é a vontade. Por isso, Por isso que eu saí da igreja, porque eu vi que aquilo lá não era importante. Não era o criador na igreja. Não era do Pai. Templo de pedra. Então, saí lá daquele templo de pedra, porque a minha fé, a minha confiança está muito mais viva. Acredito fielmente na salvação eterna, muito mais, porque antes eu pensava que era algo assim que nem o Gasparzinho. Hoje não, eu acredito que depois que o Messiasinho vai ter o povo que vai ser levado, né, depois do julgamento final também, depois daquele tempo. Você está todos, o grande julgamento, né, como está em Revelações. Vai ser ressuscitado. As pessoas vão voltar a viver. E quem for para a vida eterna com o Pai vai ser revestido esse corpo. Revestido. Transformado, né? Transformado. Tem uma passagem lá em Coríntios. E outro detalhe, só para finalizar essa parte, não é reencarnação, não vai ser reencarnado em outro corpo. Vai ser o mesmo corpo. Vai ser o mesmo corpo transformado, revestido com a natureza lá da vida eterna. Exatamente, né? Tem uma parte lá em Revelações, lá em Coríntios, se não me engano, se é 2 Coríntios ou 1, 15, 16. Que lá fala claramente, nós que estaremos vivos, caso o Messias venha logo, né, agora, digamos, nós não vamos nem passar pela morte. Nosso corpo vai ser revestido de imortalidade. Já vivos, né? Exatamente. Não vai precisar passar pela morte. Ou seja, essa natureza nossa, essa natureza maligna que a gente tem de maldade, de querer raiva, ódio, essas coisas, vai ser arrancada essa natureza de nós. A gente não vai ter mais isso. A gente vai ter a natureza divina. O que é a natureza divina? A palavra divina é amor, é a natureza de amor. Porque essa palavra raiz dela divina é amor, entende? Porque eu dei pesquisa sobre o assunto. Entende? Então nós vamos ter essa natureza em nós. Entende? Natureza do amor. Exatamente. Aí as pessoas que morreram no Salvador e tal, né? E no passado e tal, elas vão voltar à vida nesse corpo e vai ser transformado, meu amado, minha amada. Assim eu creio, está escrito dessa forma. Entende? O Messias não é espírito, o Messias é matéria. Ele ressuscitou e está vivo, o nosso mestre. No caso do Messias, ele já ressuscitou e está em matéria. Por quê? Ele era 100% puro. Ele atingiu como diz, a plenitude do Pai. O Messias atingiu isso. Por isso que ele já está lá. Agora nós ainda vamos precisar, né? Nós somos da natureza cheia de pecado. Ele foi o primeiro, né? O primeiro de muitos irmãos e irmãs que vai acontecer, né? Ele foi o primeiro, como Shaul mesmo diz, o apóstolo Paulo, né? Que o certo é Shaul. Ele mesmo fala que o Messias foi o primeiro. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o primeiro a ressuscitar. Entende? De uma série de pessoas que vai acontecer igual. Sim. Entende? Porque todo aquele que faz a vontade é o primeiro. Mais velho, primeiro. Ele é nosso, porque o mais velho sempre serve o mais novo. Então Yahushua está nos servindo do alimento, da verdade, está nos guiando no caminho da justiça, nos levando até o Criador, nosso Pai. Ele é o único intermediário, né? Então, só para nós finalizar aqui esse assunto, então, meu amado e minha amada irmã, eu falo para você, o Messias está vivo, ressuscitou, ele não é espírito. Ele está vivíssimo. Pesquise, analise. Leia a Escritura, mas analise, meus amados. Analise, estude. Então, eu queria nessa parte aqui, olha só o que o Criador fala, amado, que está no 18, Revelações 18. Ó. Depois dessas coisas, vi um mensageiro descendo do céu, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele blandou com voz poderosa. Ela caiu, Babel a grande, ou seja, a Babilônia grande. Ela se tornou um lar para demônios, cárcere de todo espírito impuro, cárcere para toda ave impura e odiosa, porque todas as nações beberam do vinho da fúria do Criador,
por causa de sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo, os negociantes da terra enriqueceram. Aí você vê claramente, irmão, o cristianismo enriquece a muitos, com as desgraças do próximo. O cristianismo, irmão, matou muito, derramou muito sangue para roubar a riqueza do próximo. Aí você vê esses políticos tudo rendendo homenagens a Roma, ao Papa. Católica, evangélica, tudo. Aí você vê, irmãos, que todas as pessoas elas beberam da prostituição de Roma, ou seja, as festas religiosas. Que isso veio da Babilônia. Isso aí está na história, gente. Isso aí, se a gente pesquisar, a gente vai ver na história. Aí você vê aqui, negociando da real. O que é negociante? Ou seja, eles negociam. O que é negociar, meu amado? Eles fazem as porcarias gospel, vendem camisa, CDs, essas coisas. Tudo, irmãos. Continuando. Então ouvi uma voz do céu dizer: meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas. Porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu. E ao se lembrou dos seus crimes, retribui como ela fez, pague em dobro por seus atos. Usem o cálice em que elas misturavam para misturar-lhe com porção dupla. Façam sofrer tanto tormento e aflição, como a glória e luxo que ela deu a si mesma. Porque em seu coração ela diz: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza, por isso as suas pragas virão no só dia, morte, tristeza e fome. E ela será queimada no fogo, porque Yahweh, o Criador, seu juiz é poderoso. Amados, isso vai acontecer agora no final das coisas, entende? Hoje o nosso Pai, o Criador, está chamando o seu povo, chamando a todas as pessoas. Saiam da Babilônia, povo, sai da religião, povo meu, porque a religião é Babilônia. Catolicismo, cristianismo, judaísmo, espiritismo, umbandismo, tanto ismos e mais ismo. Fujam, amado, desses homens, fujam dessas igrejas, meu amado. Siga a sua vida crendo no Messias, só precisamos dele. A nossa comunhão, irmãos, não é com os seres humanos, é com a verdade, ou seja, com o Salvador. Fazer a vontade do Pai. Só a vontade do Pai está unido. Se não faz. Sim. Gente, essa parte de saia dela, povo meu. Ó, eu aprendi isso dentro da igreja, que o Papa seria o último Papa seria a besta vindo do abismo, né? Eu aprendi isso dentro da igreja, que ele seria a própria besta. Só que daí, a pessoa que me disse isso, ela não quis dizer essa parte, saia dela, povo meu. Gente, o Pai, ele avisa, o Pai não é maldoso, ele é maravilhoso, ele é bondoso. Saia disso. Isso, você quer fazer a vontade do Pai? Pratique o amor e acredite na salvação eterna e busque se desfazer das coisas desse mundo. O que é das coisas desse mundo? A riqueza, toda essa maldade que existe nesse mundo. É isso que o Pai quer dizer para nós. Então, só para finalizar esse vídeo aí, que já está com 57 minutos, eu queria ler isso aqui, irmãos, só para nós entender aqui, aí nós vamos finalizar por aqui. Ó, não ame o mundo, nem as coisas dele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois todas as coisas do mundo, os desejos da velha natureza, os desejos dos olhos e as exigências da vida não provém do Pai, mas do mundo. Entende, irmão? Então é que eu digo, você tem que trabalhar para você comer, você tem que correr atrás do teu pão de cada dia, você tem que lutar, correr atrás, né? Isso o Pai não vai te dar, porque ele já dá a chuva, deu ar para você respirar, te dá saúde, te dá o alimento, o feijão nasce na terra, o milho, enfim. A bênção que o Criador fala na Escritura é chuva, olha a terra para nascer o fruto, para alimentar as nações. Isso o homem não faz. Que é a maior bênção? Cadê aqui? Vontade. O mundo está passando, e também os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade do Criador permanece para sempre. Que vontade é essa, meu amado e minha amada? Ame o próximo, afaste da maldade. Viva a sua vida, ande no caminho correto. Ou seja, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa do bem. Continuando. Filhos, esta é a última hora. Vocês ouviram que o antimessias está vindo. E, de fato, muito antimessias tem surgido. Fato pelo qual sabemos que esta é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram parte de nós, porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas você receberá a unção do Messias, que procede da verdade. E todos vocês sabem disso. Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Yahushua é o Messias? Essa pessoa é um anti-Messias, ela nega o Pai e o Filho. Ou seja, o Pai e o Filho não tem Espírito Santo, não tem trindade, amado. Entendimento,
é o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso pastor, o nosso guia. Não tem Espírito Santo. O Espírito que fala, amado, o entendimento vindo do Pai a nós, ou seja, é o entendimento que a gente está tendo das coisas dele sem intervenção humana ou religiosa, mas puro do Pai, não um ser, uma entidade, algo sobrenatural que está aqui do lado, falando no teu ouvido, no teu coração. Isso é balela, amado. Isso não tem na Escritura. Emocional, as pessoas confundem. Mas vocês receberam... deixa eu ver... Essas pessoas é um antimessias. Ela nega o pai e o filho. Todo o que nega o filho também não tem o pai. Mas a pessoa que confessa o filho tem também o pai. Desde o que ouviram, desde o princípio. Permanecer em vocês. Se ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão em união com o filho e com o pai. Ou seja, não é espírito. O filho com o pai. Se você está, na verdade, está no Salvador, crê nele, você tem união com o nosso Salvador Yahushua e com o pai. Praticando a obra dele, amando as pessoas, fazendo bem, falando a verdade um para o outro. Filho, né? Impressa em vocês, como também permaneçam em união com o filho e com o pai. E isso que ele nos prometeu, vida eterna. Não foi vida boa neste mundo, meu amado. O Messias mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. Esse mundo, amado, que a gente vive, é de Rassatã, foi dado durante 7.000 anos. E está chegando o fim o reinado dele. Isso está bem legível hoje. Tudo está acontecendo, as coisas, a verdade está vindo à tona, a Babilônia está caindo. Ou seja, a verdade do cristianismo, a mentira do cristianismo, quer dizer, né? A mentira das religiões, está tudo caindo. Continuando, ó. Escreva essas coisas a respeito das pessoas que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção do Messias que receberam do Pai permanece em vocês para que não precise que ninguém lhe ensine. Aí vocês vão falar, não, mas vocês não estão ensinando. Não, meu amado, nós estamos apenas lendo, orando, falando a vocês o que está escrito. Ninguém está ensinando ninguém porque já está escrito, amado. Entende? Continuando, ó. Ao contrário, da mesma forma que a unção do Messias genuína e não falsificada continua a ensinar todas as coisas, assim permanecendo unidos com ele, como ele ensinou. Não precisamos, irmão, de um líder religioso. Nós só temos um líder que é o Messias, ele está junto com o nosso Pai. Ele venceu a maldade, venceu o mundo, como nós também, se mantermos firmes, na confiança segura que é nele, nós venceremos, estaremos lá naquele grande banquete, na grande ceia, junto com Yahushua, o Messias, nosso Salvador, e com nossos irmãos. Assim eu creio, porque assim está escrito. E nosso Pai não vai mentir. Ele é verdadeiro, é o que ele fala. Continuando. Ensinou. E agora, filhos, permaneçam unidos com ele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, ou seja, que ele é justo, verdadeiro, bom, deve saber também que ele é pai de quem pratica o que é correto, que é certo. Entende? Se é uma pessoa do bem, viva a sua vida. Ame o próximo, faça o bem. Reprove a mentira, a maldade, amado. Sabe? É simples, sim, o caminho. Só um detalhe sobre essa parte. Aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas vocês são esses falsos profetas aí que tá falando nessa parte. Gente, aí eu só falo um detalhe para vocês, meus queridos, analise. Aí você coloca a imagem do Messias, né? O Messias, nosso Salvador, que a gente conhecia que era um homem pobre, humilde, simples, que ia anunciando a verdade, né? Ele anunciava, se desfazia do que era dele e anunciava. Aí você analisa aí o reino das religiões, o Papa, os grandes os pastores, né? Porque todo pastor, quando vira pastor, começa a ficar grande. Ele vai crescendo, vai ganhando muito, vai ficando grande nesse mundo, né? Então, aí você analisa o Messias e analisa os papas, os pastores, esses líderes da religião. Gente, o que é mais parecido? Você lê aqui, aí você analisa o Messias, porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu convido você a fazer, gente. Analisa a figura do Messias e a figura dessas pessoas que a gente falou. Aliás, a gente falou não, que está aí. Esses líderes no mundo. Esses ícones do mundo. Aí você começa a analisar o que faz mais sentido. Quem que pode ser o falso profeta? Quem que pode ser a besta? O que pode ser que não é a verdade? Gente, comece a analisar, por favor. Isso, olha, eu peço com o maior amor e carinho por vocês. O que eu posso dar de presente para todos os meus amigos que vão assistir esse vídeo? Todas as pessoas que eu conheço, que eu espero que assistam. Como todos os outros. Ninguém são obrigados. Isso, com certeza. Todas as pessoas que
estão aí, né, que assistem sempre aí os outros vídeos, estão todos convidados a assistir, logicamente. Só que eu, particularmente, fiz de uma forma especial com meus amigos, porque eu falei, a gente falou de coisas que no começo, para mim, eram dúvidas, coisas que eu não analisava quando eu estava dentro da igreja, dos templos de pedra, eu não analisava. E assim como eu sei que muitas pessoas, amigos nossos da época, pensam que hoje a gente é louco, que a gente simplesmente foi por vento de doutrina. Eu nunca saí da igreja católica para ir para uma igreja evangélica. Eu já fui convidado na época por evangélicos amigos meus, na escola, tudo. Mas eu pensava, o que eu vou fazer? Isso que eu nem conhecia, que eu nunca tinha parado para analisar essa parte ainda. Hein? Eles me chamavam, aí eu pensava comigo, o que adianta eu sair de uma religião, tem coisa errada, para ir para outra que tem coisa errada também? O que adianta? Só que eu não tinha nem ideia do que eu tenho ideia hoje, né? Isso eu não tenho. Deixa eu abrir aqui que tá calor. Isso, eu não tinha essa ideia. Agora, hoje eu vejo por que realmente eu não fiz isso. Porque para sair de uma mentira, para ir para outra, não. Hoje eu saí da igreja católica porque eu vejo que, não, nós estamos no que caminho? Simplesmente seguindo, fazer a vontade do Pai. Seguindo os passos do Messias. Foi isso que eu sempre busquei. Só que eu não enxergava o que eu precisava enxergar. Hoje eu estou enxergando. E eu acredito que pela bondade do Pai, eu ainda tenho muito mais para enxergar. E eu acredito que o Pai, aos poucos que eu for analisando, o que o Pai passou para o Messias foi nos ensinando, né? Se eu continuar analisando e prestando atenção no que o Pai quer... E praticando. Né? E praticando, com certeza. Porque de nada adianta você saber muito e não fazer nada. Tem que saber e praticar o que você sabe. Buscar mudar, né? Buscar mudar a maneira de agir, né? Você é uma pessoa ignorante? Mude. Seja uma pessoa bondosa, uma pessoa paciente. Isso. Você é uma pessoa egoísta? Eu era uma pessoa egoísta. Eu pensava que não, gente. Eu era. E hoje, eu estou buscando, pela bondade do Pai, mudar isso, porque eu sei que isso é contra o Pai. Ao Espírito Santo agindo. O entendimento do Pai. Eu entendi que é isso que o Pai quer. Exatamente. A mudança depende da gente agora, entende? Depende de nós. É uma escolha, irmãos. É uma escolha de cada um, entende? Como diz Jaú, que eles mencionam para Paulo, né? Se você rouba, não roube mais. Se você... Fala mal do próximo, não fale mais. Entende? Sabe, é mudança no nosso dia a dia, sabe? Nossa convivência com os que estão ao nosso redor, entende? É a mudança de cada um. Ou seja, mude a tua maneira de agir, de pensar, entende? Haja da forma correta, fazendo bem, buscando fazer o bem para com todos. E dessa forma, irmãos e irmãs, você vai cumprir verdadeiramente o que o Messias pediu, né? E fugir, irmão, de religião, fugir dessas festas mundanas, fugir dessas coisas que só veio do cristianismo, veio dos povos do passado, sumérios, Egito, e veio vindo toda essa porcaria, veio para Roma, Roma introduzindo o cristianismo e empesteou de novo toda a terra, como está empesteado. Entende, amado? Então fujam disso e sigam suas vidas, amando, fazendo bem, boa. E eu convido todas as pessoas, principalmente os que moram aqui perto, né, que é mais fácil, né? As pessoas aí, os conhecidos, que quiserem vir aqui em casa, a gente trocar ideia, conversar sobre isso, ou quiser ligar, ou quiser, entra no Face, lá a gente conversa, no Skype. Gente, a gente não quer instituir uma nova religião. Ao contrário disso, qual é a verdadeira religião? Amor ao próximo e boas obras. É só isso, isso. Isso é afastar da corrupção do mundo, né? Como está em Tiago, né? Toda a maldade do mundo, né? Que, incluindo isso, tem as religiões, que só ensina maldade. Você que está em Tiago, capítulo 1, agora não lembro qual é o versículo que está, mas está lá em Tiago. Torceu a verdade. A verdadeira religião que o Criador aprova, né? Que a gente cuide do órfão, da viúva, faça o bem e se afaste da corrupção do mundo, né? Exatamente que é a corrupção do mundo, né? Tudo que essas religiões fazem, são corruptas, né? Junto com os políticos, enfim. É tudo os dois poderes que governam a terra, religião e política, sempre os dois poderes, né? Tanto que você vê lá, Dilma viajou esses dias, ou vai viajar, para ir lá conversar com o Papa. Você vê a união? Exatamente. De onde que o Messias tinha isso? Da onde? Nunca. Né? Então, né, mas você vê que não faz sentido. É só você analisar um pouquinho, você começa a enxergar a podridão que é o sistema, tudo em si, né, amado? Irmãos, acho que fechou, né? Uhum. Então, como eu falei, então, quem quiser vir aí trocar ideia com a gente lê a escritura junto. A gente lê junto, não tem problema, a gente lê junto, porque o que a gente quer para vocês, gente, é dividir o pão da vida. É só isso. Não temos condição financeira, como diz, né? Eu, particularmente, não tenho muita condição de ficar dando presente aos meus amigos e tudo mais. Mas o verdadeiro presente, o verdadeiro tesouro, eu posso dar, que é o amor. O amor que o Pai nos ensina e anunciar a verdade. Eu faço isso por amor.
por todas as pessoas que a gente conhece da internet, amigos da internet, e também pessoas aí que vão estar assistindo esses vídeos, e aqueles que quiserem vir aí para a gente trocar ideia, dividir o pão junto, venham. Se vocês querem questionar, venham aqui questionar. Entende? A gente vai analisar junto. Mas a única coisa que eu peço, parem de simplesmente seguir o que o padre falou, o pastor, o pregador lá da igreja falou, e analisem. Analisem. Vocês vão estar analisando, não vai estar indo contra a vontade do Pai, gente. Se o teu objetivo é a salvação eterna, por favor, pare e analise os passos do Messias, porque o Messias andou nos passos que o Pai quis. O Messias andou, 100%. Agora, nós precisamos seguir também os passos dele, ir pelos rastros dele, para a gente alcançar a vida eterna. Se a gente não andar nos passos dele, infelizmente, olha, o nosso caminho está complicado. Então, só para fechar aqui, amado, tá em Tiago, né? Capítulo 1, eu vou começar aqui, vou no ponto para a gente finalizar aqui, no 27, ó. A religião para sem mácula aos olhos do Criador, o nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e conservar-se puro da corrupção deste mundo. Aí eu finalizo com isso, amados. Ou seja, as pessoas necessitadas. Né? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, se o nosso Pai, o Eterno, nos permitir fazer mais um. Um abraço e, como diz, eu não tenho muito jeitinho para falar, mas foi com muito amor e carinho. Tá ok. Tchau, amados. Falou.